Primeira matriz a ser aplicada, translação de H para a origem. Segunda, matriz de escala em relação à origem. Terceira, a matriz de translação de volta da origem para o H, onde ele está. Então essa primeira matriz é a matriz de translação aqui. E depois você pega aí, depois a gente faz a chamada no final da aula, certo? Então a primeira matriz aí é a matriz de translação, que ela é inicializada com a matriz de densidade, e a quarta coluna é o vetor de translação que vai do H para a origem. Portanto, a origem menos H fica o sinal do H negativo, já que a origem é tudo 0, 0, 0. Então H menos HX menos HY menos HZ estaria na coluna 4. Coluna 4. Ok? Em seguida, a matriz de escala, que é simplesmente uma matriz diagonal com os coeficientes SX, SY, SZ na diagonal. E a matriz de volta, que é a inversa da matriz de translação que a gente aplicou no primeiro passo, é a matriz que leva o H de volta para a posição original dele. Portanto, o vetor de translação é simplesmente mais HX menos 0, mais HY menos 0, mais HZ menos 0. Então, HX, HY, HZ na quarta coluna. Depois que você compõe isso aí, ou seja, multiplicando essas três matrizes, você vai encontrar SX, SY, SZ na diagonal de 1. E na quarta coluna vai ficar HX menos SX, HX, HY menos SY, HY e HZ menos SZ, HZ. Portanto, a correta seria a 3, solução 3, certo? E a resposta, aplicando essa matriz ao ponto PI, é simplesmente multiplicar a primeira linha pelo vetor em coordenadas homogêneas, x, y e z e 1, que é um ponto, e aí dá esses três valores das componentes do x'. X' igual a sx vezes hx, mais hx menos sx, hx, e se você organizar aqui, você vê que juntando os termos semelhantes fica a matriz de escala SX aplicada no vetor depois de ser transladado. Por isso que tem esse x menos hx, que é a translação dele para a origem. Aqui com o vetor, a posição mais curta. Depois você aplica a matriz de escala, você simplesmente volta mais hz. Por isso que tem essa mais hx aqui, mais hx, mais hz separado, né? É o que exatamente o que acontece quando você aplica essas três matrizes. Ok? Alguma dúvida na pontuação? Tranquilo. Então essa daí já está marcada como um e-mail. A segundo item da questão 1, em um modelador CAD, que é Computer Aided Design, um cubo de arestas unitárias com todos os vértices positivos e um deles na origem do sistema de coordenadas do mundo é transformado na peça representada na figura 1. O vértice do cubo que está na origem é transformado para o vértice A da peça, que está indicado aqui na figura. Então esse desenho aqui que eu coloquei na prova, quem teve dificuldade em entender, depois eu fiz um desenho aqui no quadro, tá certo? Mas essa parte que está retangular aqui, não dá muita escala isso aqui não, mas o que importa é que essa face aqui que ninguém está vendo, ela está paralela ao eixo YZ. Então eu desenhei ela aqui de lado para poder vocês enxergarem as dimensões dela. Está apontando a seta aqui para essa face lateral. Então, na direção Z, que está saindo do quadro, a espessura é 0,2. Na direção Y, o tamanho é 1 metro. E nessa dimensão aqui, o ponto A foi dado, a coordenada dele
aqui do ponto A, 4, 5 e 3. Ok? Então está tudo aí. Então a solução. A matriz que transforma o cubo unitário descrito na peça da figura 1 é uma composição de 3 operações. Primeiro, escala em relação à origem. Segundo, cisalhamento no plano XY no sentido positivo do eixo Y. O plano do cisalhamento é o XY, o sentido do cisalhamento é o eixo Y positivo. Terceira, translação da origem para a posição A. Assim, a matriz solicitada seria escala S0, que é a escala em relação à origem, cisalhamento XY na direção Y, seguida da translação da origem para o ponto A. A primeira matriz SX, SY, SZ e 1. A segunda matriz inicializada com a matriz de identidade, e a gente vê que a única coordenada que muda é a Y. Certo? Todo ponto coordenada X e Z não vai mudar, então só o Y vai mudar de cada ponto original. Portanto, na segunda matriz, você tem a linha 2, que é a linha do Y, o tangente de Y vai multiplicar por X, então ele está na primeira posição, tangente de Y. E a terceira matriz é a matriz de translação da origem para o ponto A. Para o ponto A X, a Y e a Z. Quando eu compuser essas 3 matrizes, ela vai ficar simplesmente assim: a matriz interna, SX, SY, SZ, e SX vai multiplicar tangente de Y, quando você fizer essa composição, e a parte da translação ela fica inalterada. A X, a Y, a Z inalterada. Então, quando você substitui agora os valores, a escala na direção X é esse 4 metros, que o cubo era 1 por 1, ele esticou 4 metros na direção X. Na direção Y, que é a seção transversal, não houve nada, é 1, continua 1. A seção na direção Y ficou horizontal. Quer dizer, se você tivesse na origem, se você tivesse aqui o seu cubo 1 por 1, a primeira coisa que a gente aplicou foi a escala. Então, na direção X, ele ficou com o tamanho que está lá, 4. 2, 3, 4. Ficou desse jeito aqui. Na direção Z, que ele era 1, ele foi reduzido para 0,2. Então a escala na direção Z é S2 igual escala na direção X, 4. Escala na direção Y, 1. Escala na direção Z, 0,2. Translação 4, 5 e 3, que é o ponto dado. E aqui está a tangente do gama. E a tangente do gama é esse ângulo aqui, do esbarro, né, que a gente chamou de ângulo de esbarro. Quando a peça ficou assim, sofrendo um cisalhamento, essa medida, esse ângulo aqui é o gama. Então, isso aqui é 4 e aqui é 3. O 3 quartos, né? Tangente 3 sobre 4. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Esse 4 simplifica com esse 4 aqui, porque esse 4 é do fator de escala. Então, a matriz final ficou 4, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2 e 4, 5, 3. Entendeu? Ok, então essa é o... Opa! Na questão, tipo, ele não tem a matriz final, mas a sequência são matrizes. Tudo bem, não tem problema não. Basta escrever aquelas 3 matrizes e os componentes dela. Não precisa copiar os componentes da matriz, mas se você botar do lado, SX vale 4, SY vale 1, SZ vale 0.2, por fora
basta deixar como está na primeira linha ali, ó. Tudo literal. Tangente de gama, isso aqui. Tangente de gama igual a 3 quartos. Tá? Então, se você botar desse jeito, tá ok. Mas tem que dizer os valores. Ok? Muito bem. Agora vamos para questão 2. Então, a questão 2 diz o seguinte: os vértices do triângulo, aí então dá um triângulo com um vértice P1, P2 e P3, e dou as coordenadas desses 3 pontos, P1, P2 e P3, onde P1 é 1, 1, 1, P2 é 5, 1, 2, e P3 é 3, 4 e menos 2. Considerando o triângulo, que o triângulo tem as suas faces espelhadas, ou seja, eu vou dizer que o triângulo é um espelho, a matriz de reflexão, né? Escreva a matriz de reflexão. Tu pegou a tua própria? Hã? Pega aqui, ó. Depois, no final da aula, a gente faz a chamada. Está em ordem alfabética, seu. Ok. E aí, eu peço para calcular a reflexão desse ponto P4 aí em relação ao plano. Ok? Então, primeiro passo da solução: calcular o vetor unitário normal ao plano do triângulo. Isso é necessário. Certo? Sem isso eu não vou poder montar a matriz do espelho, porque ela depende do vetor unitário N. Então, para isso eu fiz o quê? Peguei esse N não normalizado ainda, ou seja, o N não normalizado. Ele é o produto vetorial do P1, P2, o vetor P1, P2, vetorial P1, P3. Ok? O P1, P2 é o vetor, é o ponto P2 menos o ponto P1. Está aí nesse primeiro vetor aí. Depois, produto vetorial entre o vetor P1, P3 é o ponto P3, que é 3, 4 menos 2, menos o ponto P1, que é 1, 1, 1. Aí vai ficar 4, 0, 1, o primeiro vetor, 2, 3, menos 3, segundo vetor. Faz o produto vetorial na forma desse determinante, I, J, K, as componentes do primeiro vetor, 4, 0, 1, os componentes do segundo vetor, 2, 3, menos 3, e o resultado, fazendo os subdeterminantes, dá menos 3, 14, 12. Ok? Aí eu vou normalizar. Normalizar significa dividir o vetor menos 3, 14, 12 pelo comprimento desse vetor, que é exatamente as componentes ao quadrado, que dá o número 349, raiz de 349. Então eu não fiz a conta aqui porque não precisa ficar fazendo conta. Bota lá menos 3, raiz de 349, 14, raiz de 349, 12 dividido por raiz de 349. Agora o passo 2. Verificar se o plano passa pela origem. Assim, no chutômetro não dá para eu saber, né? Se ele passa ou se ele não passa pela origem. Então, para eu verificar isso, eu simplesmente fiz uma observação. Se a origem estivesse no plano, ou seja, se o plano passasse pela origem, o 000 estaria no plano, certo? Mas o ponto P1 é do plano também, não é? Ponto P1 não é um ponto do plano? Ok. Então, significaria que o vetor de 0 para 1, y para 0 para 1, 0 para 1, ou seja, o vetor 1, 1, 1, era um vetor deitado no plano. Se ele for deitado no plano, ele tem que ser perpendicular normal. Então, eu multiplico, faz o produto escalar da normal pelo vetor 1, 1, 1 e vai ver que isso não dá zero. Então, se não deu zero, é porque essa origem não passa o plano não passa pela origem. Ok? Então, acho que é uma checagem rápida. Passo 3. Sabendo então que ele não passa, o plano não passa pela origem,
A matriz de reflexão com relação ao plano do triângulo P1, P2 e P3 é uma composição de 3 matrizes. Translação de P1 para a origem, matriz de Householder que produz a reflexão de um ponto em relação quando o plano passa pela origem, e depois eu trago o ponto P1 de volta através de uma translação de P1. Então a matriz ficaria assim: primeira operação, leva o P1 para a origem através de translação, depois aplica a matriz de Householder e em seguida leva de volta o ponto para a posição original dele, P1. Então essas 3 matrizes aqui, a primeira é uma translação, que vocês estão vendo aqui, menos 1, menos 1, menos 1, que é o 1, do 1 para o 0, 0. Matriz de translação aqui. A matriz final aqui, da terceira matriz, é a matriz que leva de volta, translação de novo. Então a coluna 4, 1, 1, 1, vai de volta para o 1, 1. E a matriz de Householder é aquela matriz de identidade menos 2 vezes o produto da matriz N pela N linha, né? N de coluna, vetor N, pelo vetor N linha, dá uma matriz. E as componentes é essa. A primeira é 1 menos 2 vezes nx ao quadrado, menos 2 vezes nx ny, menos 2 vezes nx nz. Ela é simétrica, então eu vou direto para cá. 1 menos 2 vezes ny ao quadrado, menos 2 vezes ny nz. E a terceira componente, 1 menos 2 vezes nz ao quadrado. O resto é simétrico aqui. E essa última é 1, vale 1, né? E as linhas 0, 0. Então essa é a matriz de Householder, que é a matriz que aplica reflexão em relação ao plano que passa pela origem. Com essa translação nós fizemos o plano passar pela origem. Aplicamos a matriz de Householder e aplicamos a translação de volta. Ok? Então, substituindo agora os valores, essa ali é trivial, a translação, que é menos 1, menos 1, menos 1. 1 e de volta. E aqui eu simplesmente peguei aquelas componentes do vetor que estão lá em cima, bem ali, ó. Menos 3 sobre raiz de 3 de 349, 14, 349, e coloquei aqui nessa expressão, deu isso aqui. Como tudo está dividido por 349, eu vou ter esse 1 sobre 349 em evidência. Quem é que não tinha 349 aí nesses pontos aí da matriz? Esse 1. Então por isso que eu botei esse 349 aqui, tá certo? Ou assim eu deixar o 349 lá dentro, tanto faz. Isso aqui só foi uma maneira de ficar uma matriz mais bonitinha aqui. Quando você fizer a composição, esse 1 sobre 349 aparece aqui e fica aqui essa matriz final. Mas não importa não, basta que você tenha feito essa parte aqui, ó, e ter dito quem é o NX, o NY e o NZ, já está tranquilo, certo? Isso aqui eu só fiz para ficar completo, tá bom? Vocês baixarem a primeira linha com os valores do NX, NY e NZ. Ok, então vamos agora alguma dúvida? Tranquilo? Diga aí, pode perguntar. A maneira. Oi. Eu não substituí os valores, eu só montei tudo. Montou, mas disse quem era o NX, NY, NZ? Sim. Então pronto, tá ok. Se botou aquela primeira linha ali, tá ok. A primeira que eu digo é essa aqui, ó. Pronto, beleza, botei. Indicou isso aqui, botou as matrizes separadas, também pode. Eu botei as matrizes Se separadas. você botar essa indicação aqui da ordem das matrizes, e botar as matrizes cada uma separada, também está ok. Pronto, beleza. Só precisa escrever elas aqui como eu coloquei aqui Foi isso que eu do fiz. lado. Tá bom? Então vai. Posso ir para a próxima? Ok. A quarta questão. Usando o quaterno, calcule as coordenadas do ponto P4. Oi. Só para
Na terceira? Na Na segunda, sim. Eu fiquei com dúvida porque a linha, o elemento. O elemento 2, 2, tipo, ele dá negativo. Isso dá um problema. Qual 2, 2? 2, 2, é 1 menos 2. Da matriz de householder? Não, é a do meio. Hã? A do meio. O número da É, a matriz de householder, a do meio, essa aqui. Que dá menos 43 sobre 349. O 2, 2? Esse 2, 2 aqui? Aqui, esse aqui? Isso. Sim, ele deu menos 43, 349. Qual é o problema? A nível computacional, isso vai significar só que ele está invertendo o lado? Ele está invertendo O objeto de um plano. Não, isso eu não posso afirmar isso, porque o resultado final é a composição do produto do ponto com isso aí. Veja aqui, ó, que uma maneira de você fazer um teste nessa matriz final aqui, para você saber se está certo ou não, você diz assim: quais são 3 pontos do plano? P1, P2 e P3, não é? Se eu multiplicar o P1, que é o mais fácil, 1, 1, 1, qual o resultado que eu vou obter? Reflexão dele num ponto, reflexão do espelho se você está com a cara colada no espelho. A sua cara está colada no espelho. É o mesmo valor, certo? Tem que dar 1, 1. Então, quando você multiplicar, isso significa que a soma dessas colunas aí tem que dar o vetor 1, 1, 1. E a soma das colunas tem que dar 1, 1. Então, uma está em positivo, outra em negativa, para que dê o resultado correto. Entendeu? E eu testei com os 3 pontos, P1, P2 e P3, está tudo certo. Tá certo? Então, se você botar agora o seu ponto lá que eu pedi, aí isso aí é irrelevante. Vai ser uma aplicação do produto da matriz pelo vetor. Isso aí eu não estou olhando para isso não, tá certo? O importante é essa sequência. Eu vi que agora que eu esqueci de normalizar o N. Isso é importantíssimo. Agora você vai perder aí um bocado de ponto. Não normalizar é crime hediondo. Tá certo? Porque tudo furou. Totalmente furado. Certo? O que mudou foi Então essa questão vale 3 pontos, né? Vai tirar um ponto aí dessa questão, por conta desse crime hediondo. Vai ficar com 2 pontos nela. 3,5. Essa vale 3,5. É 3,5. Ela o quê? Vale Essa 3,5. vale 3,5. 3,5? Então 2,5. Tira um ponto. Questão 4. Ou 3. A questão 3, então, a gente está interessado na mesma coisa, certo? Ou seja, eu quero fazer uma rotação de um ponto em relação a um eixo. Eu dou o eixo. Novamente aqui tem outra possibilidade de crime hediondo. Ok? O vetor P1, P2 é o eixo de rotação. Ok? Ele é o eixo de rotação. Essa direção em sentido é absolutamente importante. Eu não posso pegar P2, P1, porque a rotação é dada pela regra da mão direita. Quando eu digo P1, P2, eu boto o polegar na direção do P1, P2 e o sentido do encurvamento dos meus dedos diz como é que vai ser a rotação no espaço tridimensional, ok? Se eu botasse o polegar no sentido oposto, ele rodava no sentido oposto. Ok? E não Então, também. 2 coisas importantes. O sentido tem que ser respeitado. E agora vamos para lá. Então, no caso do meu número de matrícula, isso aqui, se vocês forem até o final, fizeram as contas. Mas o importante aqui é a matrícula, certo? Aplicar a matrícula no ponto não é importante. Então, aqui no meu caso, do meu número de matrícula, ficaria 5, 4 e menos 1, que eu vou botar no final, tá certo? Mas aí vai ficar o seguinte, a primeiro passo é calcular o vetor unitário com a mesma direção e sentido do P1, P2, que é do eixo de rotação, tem que ser unitário. Aí nós vamos fazer P2 menos P1 dividido pelo comprimento de P2 menos P1. P2 menos P1, no meu caso aqui, ficou 5, 4 menos 1, menos o ponto 1, 1, 1.
No meu caso? No meu caso. No caso de vocês é diferente. Aí tira raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, no meu caso, ficou 4 sobre raiz de 29, 3 sobre raiz de 29 e menos 2 sobre raiz de 29. Aí o passo 2. Definir o quaternio que produzirá a rotação desejada. Ele vai entrar as componentes desse quaternio vão entrar na matriz que a gente já tinha deduzido. Ok? Porque a composição é aquela composição que a gente transformou quando a gente faz um quaternio que multiplicado por um vetor V e multiplicado pelo quaternio conjugado, isso aqui produz um vetor V' que girou em torno do eixo de rotação. Se o eixo de rotação passar pela origem, então é importante aqui, esse eixo de rotação não passa pela origem. Então, como ele não passa pela origem, a gente tem, depois que a gente botou o quaternio, então vamos concentrar no quaternio. Qual é o quaternio? O quaternio, que eu vou botar aqui as componentes x, y, z e w, componente desse quaternio, eu vou usar essas componentes na minha matriz. Então, a componente x vai ser a componente do vetor unitário, o x, multiplicado por seno de metade do ângulo que eu quero girar. A componente y multiplicada pelo seno de metade do ângulo. A componente z multiplicada pelo seno de metade do ângulo. E a componente w do quaternio é cosseno de metade do ângulo. Então, como o ângulo era 60 graus, seno e cosseno de 30 aí. Eu botei esse 1/2 aqui do lado de fora porque o seno de 30 é 1/2. Então, eu deveria multiplicar a primeira, a segunda e a terceira componente do vetor u por 1/2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu botei 1/2 fora e deixei o vetor com raiz de 3 na última componente. Ok? Mas isso aí você bota do jeito que você quiser. Só botei aqui para ficar bonitinho. Diga aí. Eu usei aquela sua notação do quaternio de botação vetor, vírgula, aí a parte escalar. O vetor parte escalar. Se o vetor estiver definido corretamente, o vetor é importante que tenha, esse vetor tem que ser seno vezes o x, vezes u. Sim, exatamente. Seno vezes u. Exatamente. E a parte escalar cosseno, aí ficaria cosseno vezes u, cosseno da metade do ângulo. sobre 2 vezes o u. Isso. Ok? Beleza. Pronto. Aí o passo 3. Aí o passo 3 é que eu faço essa observação. Como o eixo de rotação não passa pela origem, a matriz de rotação desejada é uma composição de 3 matrizes. Translação de P1 para a origem, primeira. Matriz de rotação do quaternio, que é isso aí, essa operação aí. Translação de volta para o P1 e voltar para a posição original dele. Então, a matriz ficaria essa aí. Translação P1 para a origem, matriz do quaternio, translação de volta para o P1. Aí as 3 matrizes são essa aqui. A primeira de translação é aquela, quarta coluna, menos 1, menos 1, menos 1, porque vai do 1 para a origem, e a final, voltando, 1 na quarta coluna. A matriz do quaternio, que está, eu tinha desenvolvido em sala de aula, o produto da matriz RL, né? Tá certo? Ou era LL? LL. Mas lá nas minhas notas de aula que eu dei para vocês, que está lá no Google Classroom, eu falei que estava lá, que é aquela conjunto de transparência do capítulo 4, certo? Já estava ela pronta aqui. Né? O produto da matriz L com L. Eu mostrei aqui na sala. Hã? Você mostrou aqui na sala. E eu mostrei aqui na sala. Então está aqui ela. Então, como eu já botei que o quaternio é x, y, z e w, é só jogar os valores aqui dentro. Não precisa jogar. Você bota essa expressão aqui, como ela está, e os valores x, y, z e w são aqueles valores que estão ali marcados.
Ok? Não precisa substituir. Mas substituindo chegaria dessa forma. Eu nem coloquei porque eu não quis ter trabalho com radar muito tarde quando eu estava fazendo a solução. Eu digo, tá bom isso aqui. O resto é botar no Wolfram e fazer a ficha multiplicar as três matrizes. Professor, Diga. depois que eu crio esse quaterno com vetor unitário, eu preciso normalizar o quaterno de novo ou não? Como é? Eu crio o quaterno com esse vetor unitário. Normalizar. Eu preciso normalizar o quaterno? Que quaterno? O quê? Não, esse aí já é o quaterno unitário, já é um quaterno normalizado, porque ele é vetor, comprimento 1. E esse aí já é multiplicado pela determinante também. Já é multiplicado pela o quaterno determinante também, né? Que não tem que multiplicar da metade do novo, depois de novo, né? No sentido. Sim, esse aí já está, essa matriz aqui já é o desenvolvimento dessa operação aqui. Essa matriz aqui já veio desse desenvolvimento envolvendo aqui o quaterno, vezes o objeto que eu quero operar, o quaterno conjugado. Já está embutido lá. Como o quaterno conjugado, as componentes dele, só vai trocar o sinal na parte do menos x, menos y, menos z, né? A parte W é a mesma. Isso já está representado. Os sinais que aparecem aqui já estão. Isso já foi considerado. Eu não preciso escrever de novo o quaterno conjugado. O quaterno conjugado já é menos x, menos y, menos z. Ok? Então está tudo aí. Pronto. Então terminem de colocar a pontuação e devolvo a prova para mim aqui. Eu levei só o edital aí e eu comecei pelo edital mesmo, cara. Não, mas por quê? Mas você não aplica para a translação, não? Então, aplica a translação, depois aplica a matriz de quaterno e depois volta a translação. Ok. Eu não aprendi, foi muito menos de andar. Quando eu levei o edital aí, na primeira eu ia precisar. Mas eu tenho 2 mil. Se me errar, eu tenho 2 mil. Então vai ser 000. Vai ser 2. Não sei se eu estou entendendo o que ele está falando. Não, Mas não é o eixo só. Quando você aplica o eixo, você está aplicando a translação a todo o cenário. eu fui da mata da translação. Hã? A primeira. Primeira 1.1. Professor, a gente escreve a nota na prova ou no. Pode escrever tudo aí tranquilo. Eu vou pegar e vou depois dar uma olhada e validar se a nota de vocês está correta ou não, né? Mas se você fez bonitinho, organizado, eu vou olhar e vou ver. Está tudo certo? Beleza. Diga. Sim, então a 1.1 está só dizendo aqui o seguinte, eu quero saber qual dessas 4 matrizes representa a escala em relação ao ponto H. Então aqui está dizendo a solução. A matriz que produz a escala em relação ao ponto H é a composição de 3 matrizes. Eu tenho que levar o H primeiro para a origem, aplico a escala e levo o H de volta. Então essas 3 matrizes aqui. A matriz de translação para que vá com H para a origem, essa translação aqui. A matriz de escala normal e a matriz de volta é essa daqui. Então a resposta é a 3. Aí quando você aplica a 3 nos valores, fica essa expressão aqui por x, y, z. É 1.5. Na outra questão, eu não vi só uma multiplicação que seria do N da translação do 0 até o ponto, a matriz Q, o quaterno da Q e a translação do P1 até o 0. Não, é o seguinte, eu não estou interessado, apesar de eu ter colocado na questão que eu queria que você aplicasse naquele ponto, tá certo? Tudo que eu quero que você saiba fazer é isso aqui. Cadê? Eu quero que você saiba construir esse quaterno. Você construiu?
usou no quaterno, você usou o vetor unitário? Sim. Ok. Então essa parte aqui está certa, ok? E aí você tem os valores x, y, z. Sim. Esse x, y, z e w vai ser usado aqui na matriz que a gente já tinha dado em sala de aula e está lá no capítulo 4. Ok? Ok. Essa parte aqui representa a translação necessária porque o eixo de rotação não passa pela origem. E essa transformação de quaterno só vale se o eixo estiver passando pela origem. Se ele não estiver passando pela origem, eu não posso aplicar essa matriz direta. Vai dar errado. É como se você estivesse assim, ó. Imagine você, vamos pegar aqui, esse é o eixo X, esse é o eixo Y e esse aqui é o eixo Z, tá certo? Certo. Aí eu tenho aqui um eixo paralelo ao eixo Z, vamos só fazer um exemplo. O eixo paralelo ao eixo Z saindo do quadro. Tá certo? Ó, o eixo Z paralelo ao eixo Z, mas não está passando pela origem. Aí eu tenho um ponto P bem aqui, ó. E eu quero rotacionar ele em torno desse eixo aqui, não é? Por exemplo, eu quero rotacionar ele em torno desse eixo. Ou seja, fazer isso aqui. Se eu simplesmente aplicar aquela matriz que a gente aprendeu, matriz de rotação em torno do eixo Z, ele vai rodar esse ponto em torno do eixo Z. E não em torno daquele eixo que eu queria. É o mesmo caso aqui. Se eu tenho um eixo que não está passando pela origem, e essa matriz aqui representa uma rotação em relação a um eixo que passa pela origem, tá certo? Se o meu eixo não passa pela origem, eu tenho que antes transladar para que ele venha para a origem, eu aplique essa matriz e depois eu devolvo o resultado para... Não fiz isso quando eu fiz. É de outro também. É tirar um ponto. Diga. Só para confirmar então, não fez o passo 3, aí tira um ponto. Qual o passo 3? Seja definir as matrizes e fazer a transformação. Não, peraí, onde é que você parou? Eu cheguei até o passo 2, defini o passo 2. Não, mas o passo 2 você definiu o quaterno. Uhum. Mas não mostrou a matriz? Ah, não. Nem a sequência? Não, acabei não. Não, aí você não tem só um ponto, né? Aqui você era para perder tudo, mas eu vou colocar aqui, que vale 3 pontos aqui, 3,5. É 1,5. E é bonzinho. Estou sendo generoso, porque não fez a parte principal do negócio. A 1,2, certo? Eu montei tudo, mas eu montei com quaterno, assim. Eu indiquei a matriz N, que é o D, MD, indiquei tudo, montei isso aí. Só que disse que isso aqui era isso aqui? Isso, não, só que daquela forma ali, com os componentes. Explicando o que é o que. Aqui, ó. Eu indiquei qual é a matriz que vai ter, essa matriz que é o que, aí você vai dando, fazendo. Tá, não botou a matriz completa. Isso. Eu vou tirar um ponto, tiro meio ponto aí. Professor, se tiver feito a matriz certinha, a ordem dela, mas errou só um numérico, a multiplicação e soma. Não. Se você botou a matriz certa e na substituição fez algum erro de numérico, isso aí eu não vou olhar. Eu vou olhar para se isso aqui a ideia está completa. Certo? Diego? Depois eu volto para aqui. Eu acho que fazer a multiplicação do. Não importa. Do quaterno pelo conjugado do quaterno. Não precisa. Então, mas isso aí não montaria mais, né? Hã? Isso não montaria mais. Por exemplo, se eu Não aumentaria não. Tá, então eu só deixo de fazer o passo. Deixou aqui, indicou, chegou nessa situação de indicar as matrizes corretamente e botou de onde eu vou pegar ela, né? Porque eu tenho que saber os valores do x, y, z e w. Aí beleza, tá valendo tudo, porque o resto é só multiplicação. Aí você bota no seu código e funciona. Ok? Ou seja, embora eu tenha pedido para você girar o ponto, eu estou dizendo assim, eu vou dispensar essa operação final, porque não tem sentido. Se você fizer tudo certinho,
Ok? Mas eu fiz as contas direito, ponto. Então, tipo, eu ganho ponto. Não ganha. Você vai ganhar se você acertar isso aqui. Ganha integralmente se você fizer isso aqui. Mesmo se tiver acertado o ponto. Hã? Mesmo se tiver acertado o ponto. Mas se você errar aqui, você não acertou o ponto. Você fez uma multiplicação de uma matriz por um ponto que não vale nada. O que importa é isso aqui. Isso aqui estando certo, a multiplicação por um ponto, eu boto no meu código um produto matriz vetor e tem que dar certo. Mas se você fez a multiplicação matriz vetor, está certo, mas a matriz está errada, então tudo foi embora. Ok? Então essa pontuação de matriz vetor não adianta nada. Espera aí, calma. Deixa eu terminar de arduino aqui, depois a gente fecha. Pronto, então é 1.2 agora. Então, 1.2 é aquela da operação caixa, certo? Então, a primeira coisa que você fez foi pegar o cubo que era 1 por 1 aqui, ó, nesse desenho, e aplicou uma escala. Na direção X, 4. Na direção Y, nada, é 1. E na direção Z é 0.2. Então está aqui a matriz de escala. A primeira coisa que você aplica no cubo, ele fica deitado aqui e comprido, ó, com dimensão 4. Aí agora eu vou cisalhar esse cubo. Aplicar o cisalhamento. O cisalhamento é no plano X, Y na direção Y. Então a coordenada da linha do Y aqui vai aparecer esse tangente aqui, ó, tangente de gama multiplicando x. E depois que eu fizer o cisalhamento, eu aplico a translação para aquele ponto que estava na origem 0,0, vai lá para o A. Aí quando você multiplica a matriz, não precisaria ter feito essa multiplicação, mas daria isso aqui. O que importa é que você saiba quem é o DSX. Aqui 4, aqui 1, 0.2 aqui, certo? Tangente de gama é 3 quartos. 3 dividido por 4. Ó, o resto e o AX foi dado. Se tem as três matrizes, as três informações, mas não tem. Eu não vou ter matriz por todas juntas, só por exemplo. Não, isso aqui não precisa de nada. Se você botar as três aqui, o quê? Você pode até fazer como alguns fizeram. Pega aqui e bota a indicação da ordem, a sequência correta. Escala em relação à origem, cisalhamento no plano XY na direção Y, translação da origem para o ponto A. Ok? Isso aqui é a indicação do que eu vou fazer. Aí as pessoas escreveram as matrizes separadas. Ok, quem é esse zero? Está aqui. Quem é o cisalhamento? É essa. Quem é a translação? É essa. Se ele indicou isso aqui a sequência, eu sei que a sequência está correta, então não precisaria juntar aqui também da forma que eu juntei, entendeu? Você pode botar as três matrizes do jeito que você quiser, mas tem que dizer como é que elas devem ser aplicadas. Professor, eu errei só os valores do SX e... Você não calculou a escala correta? Você não, SX não foi 4? Não foi 4. Por quê? Porque eu interpretei a questão errada. Pronto, então você interpretou errado. Então se interpretou errado, tem que perder ponto. Eu tinha entendido que era um cubo. A escala ela é importante. Eu tinha entendido que o cubo ele era de 0,2 e não que ele tinha que ser de 0,2, entendeu? Mas eu botei lá o cubo unitário, todo dia a descrição está lá escrito, está lá dizendo cubo único, cubo já tem que ser tudo mesma dimensão. Como é que um cubo pode ser 0,2? Ele não é um cubo, é um paralelepípedo. Na prova o cubo está lá bem que é um cubo unitário. A única coisa que eu disse que esse cubo unitário é que ele está todo com as coordenadas tudo positivo. É a única diferença. Eu justamente isso. Então, quando ela vale 3,5, você errou nas escalas? Não, está tudo certo. As posições, tudo as matrizes. Mas o SX é errado. SX, SY é errado?
SD errado. Vai ser constatação. Ok. Foi só Essa parte principal, ok? A sequência, tudo certo. tangente, ok? Sim. Foi literalmente o valor de SX e o valor Errou de dois SX e SD. Isso. Meio ponto. Valeu quanto? Foi e-mail. Essa aqui É o e-mail. valeu 1,5. Mais alguma? Ok, então fecha aí a nota e pode entregar.